Fala aí galera, meu nome é Marcos e hoje eu vou falar sobre Homem de Ferro Extremis, história escrita por Warren Ellis e desenhada por Andy Granov no ano de 2006. O objetivo desse vídeo é contar um pouco da história e também fazer uma análise sobre alguns pontos do quadrinho. Mas antes vale dar um contexto que essa história foi responsável por criar a mitologia do Homem de Ferro no século XXI. Inicialmente o Homem de Ferro, quando ele é sequestrado por terroristas, é na Guerra do Vietnã, e aqui no quadrinho é atualizado para a Guerra do Afeganistão. Sem contar que nesse período aqui, o Homem de Ferro ainda não acompanhava a tecnologia atual. Ele ainda carrega a sua armadura na maleta, ainda é considerado o guarda-costas do Tony Stark. Sem contar que aqui é citado por vários momentos que o Tony Stark participou de algumas guerras, como Guerra no Golfo, como a Guerra da Coreia. Fato que impacta muito no personagem e que faz ele se questionar sobre o atual papel dele no mundo. Esse quadrinho também foi responsável pela grande parte da adaptação do Homem de Ferro 3 e alguns pontos em outros filmes do Homem de Ferro. Se você chegou até esse ponto do vídeo é porque você está gostando, então aproveita e já deixa seu like, já se inscreve, porque toda semana a gente tem vídeos sobre cultura pop e quadrinhos principalmente. O quadrinho começa mostrando pra gente um Tony Stark muito solitário, que passa dias e dias dentro da sua mecânica, construindo mais armaduras, construindo mais equipamentos para, de acordo com ele, a humanidade avançar para o futuro. E é interessante a gente ver como o Homem de Ferro aqui ele é glorificado, as pessoas gostam muito dele, mas as pessoas têm uma visão contrária do Tony Stark. Lembrando que aqui o Homem de Ferro ele é considerado o guarda-costas do Tony Stark. As pessoas têm uma visão aqui dele como se ele fosse um grande responsável pelas mortes das pessoas, pelas armas que ele criou durante as guerras passadas. E no começo ele participa de um tipo de talk show, um tipo de entrevista, onde que no final ele sai bastante abalado por ser questionado por suas armas do passado ainda serem utilizadas em guerras e para ferir e matar pessoas. Até que o Tony Stark recebe a ligação de uma antiga amiga chamada Maya Halsen, que o Tony Stark conheceu em um dos eventos de bilionários e cientistas. Ela pede ajuda pro Tony Stark porque a tecnologia que ela estava criando foi roubada. O nome desse vírus é Extremis, que altera o DNA da pessoa que está utilizando. Ele te dá regeneração mais rápida, super força, além de soltar choque e fogo. Nesse momento aqui é debatido muito o desenvolvimento tecnológico versus o desenvolvimento biológico. Tony está recebendo uma pressão muito grande do governo e da própria empresa para criar armaduras do Homem de Ferro para vender essas armaduras para os militares. Nesse exato momento o Tony está criando coisas que ele realmente fala aqui que são para a evolução humana. Coisas como celular, como trazer energia renovável. Mesmo que metaforicamente, nesse momento o quadrinho fala muito sobre corrida armamentista. Termo que foi muito utilizado durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. E para te esclarecer, o que é uma corrida armamentista? Lembra do Homem de Ferro 1? Quando o Tony no começo do filme ele vai apresentar uma arma? Então é praticamente isso. Eles testam uma arma e mostram pro outro lado a força do poder militar dele. Essa tática é muito utilizada até hoje, que a gente vê pela jornal aí. Tal país testa míssil. Isso que é a corrida armamentista, é mostrar que a minha arma é melhor que a sua. Vale citar que eu esqueci de dizer que o Extremis é uma tentativa nova de criar o super soldado do Capitão América. O Tony Stark resolve ir até o encontro dela. Nessa reunião que eles têm, ela explica basicamente como funciona o Extremis pra ele. Nesse exato momento, na TV, a gente vê o primeiro ataque que o Extremis causa. Um ataque bem destrutivo onde a gente vê um terrorista chamado Malen. Malen nada mais, nada menos que um menino que cresceu com uma família ali, que é uma família meio ultra nacionalista, onde ele acaba tendo os pais mortos ali na frente dele. O Malen é um tipo de terrorista que acredita em eugenia. Tony, no exato momento, já sai dali, já vai tentar combater o Malen. Eles entram em combate e escancaram muito como o Tony tá desatualizado. Ele toma uma surra pro Malen, onde ele mostra que o poder biológico que ele adquiriu é muito mais forte que a armadura do Homem de Ferro. Apesar do Homem de Ferro todo debilitado, Tony ainda consegue salvar todas aquelas pessoas que foram utilizadas pelo Malen. Ele acaba tendo que ir pro hospital e mostrar a identidade pra própria Maya. A Maya questiona pra ele porque ele não foi pro hospital comum, que ali não tinha como curar ele, e o Tony Stark tem a bela ideia de usar o Extremis nele mesmo. Após injetar o Extremis no Homem de Ferro, a gente vê vários flashbacks do passado. Mas em vez de que naturalmente o Extremis faria, que é daria poderes e tal, Tony alterou pra ela só fazer a armadura já conectar com o corpo dele. E aqui agora o quadrinho descamba pra uma ação frenética. Essa parte do quadrinho entrega muito bem várias cenas de ação. Quando o Tony derrota o Malen finalmente, durante esse combate o Homem de Ferro acaba matando. Isso leva a um questionamento muito grande que é feito até hoje: o que fazer com pessoas terroristas igual o Malen? A história ela gera várias vezes por um pensamento de conspiração, e no final é descoberto que é verdade, porque o Tony percebe que para vazar o Extremis teria que ser duas pessoas mesmo, e a Maya ela meio que vazou o Extremis para utilizar aquelas pessoas como cobaia. E no final, quando acaba a Maya sendo
presa. O Tony reflete que ele quer usar o Homem de Ferro pra fazer a humanidade evoluir pro futuro. E ele toma uma lição pra própria, todo dia tentar ser melhor. Mesmo o Homem de Ferro, mesmo o Tony cheios de defeito, porque o Tony é aquele personagem que, por fora, quando ele tá com a armadura, ele é intocável, mas por dentro ele é uma pessoa muito frágil, muito cheio de problemas, cheio de defeitos. Homem de Ferro Extremis é um ótimo quadrinho de ação, que consegue atualizar bem o personagem para nossa atualidade e consegue dar um passo inicial para novas histórias. Os pontos ruins desse quadrinho é que o vilão é muito genérico, simplesmente esquecível, ele não tem nenhum passado interessante, um passado qualquer, e também os poderes... Eu acho que até a representação do Malin no Homem de Ferro 3 é melhor que do quadrinho. Minha consideração final é que o Homem de Ferro Extremis é um ótimo quadrinho sim, e consegue de certa forma atualizar o personagem para dar início a novas histórias do Homem de Ferro. Obrigado para você que assistiu até aqui. E aproveita e também deixa um comentário bem legal aí se você gostou do vídeo, o que você quer que melhore, e também quadrinhos de indicação para mim fazer. Aproveita e já deixa seu like, já se inscreve, dá uma passada na descrição, que lá eu vou deixar o link desse quadrinho. E por hoje é só isso.